Agora eu estou escutando bem. Ah, então tá. Então ficamos com Ótimo. fone, sem problema. Fica. Oi, Inês, como muito. Antes, eu te esperando, eu conversei com o pessoal que aqui no estado de São Paulo a gente teve assim, em um dia abre escola e fecha escola, né? E a gente, Complicado, família, né? mães, o que fazer? Se faz Perdida. lancheira, se manda, se faz kit, As se não pequenas manda. coisas, né? É, mas Kit de ó, que higiene, né? né, todos os protocolos, né? E que isso é essencial nesse momento, né? Seguir esses Sim, em todos os protocolos, lugares. em todos, né? Em qualquer lugar. E graças a Deus, vamos enfrentar mais um ano, né? Eu tenho Vamos enfrentar. certeza que vai dar tudo certo A com a minha esperança é que parceria. esse ano seja de solução, né? A gente encontrando as soluções para 2022 começar tudo certinho, tudo bem colocado nos seus devidos lugares, com mais tranquilidade, com essa doença estando mais distante de todos nós, né? Bom, Deus vamos quiser. fazendo a nossa parte, o importante é isso. Vamos lá na nossa live linda, que ai, como eu Vamos, adoro dislexia. Primeiro, todas nós, eu tenho no meu sobrenome já. já, né? Você sabe que eu fui receber a devolutiva da Sarinha, da minha filha menor, como eu já falei aqui para todo mundo, que ela tá com a hipótese diagnóstica. Quando elas foram me dar, elas falaram, Samanta, a gente ficou pensando se não tivesse nada, acho que ela ia sofrer. Porque é 24 horas de dislexia. A expectativa, não é? Funciona bem assim mesmo. Verdade. Gente, para quem não me conhece, eu sou Samanta, uma mãe que montou um projeto chamado Dislexia TDAH Amor de Mãe. Perante a falta de informações que enfrentei nesse caminhar após o diagnóstico do meu filho, montei um projeto para ser a ponte dos saberes. E tem o saber aqui, nossa linda Maria Inês e querida, que todo pedido, todo dia, uma vez por semana eu faço o pedido e ela aceita generosamente. E obrigada, e vamos lá. Você podia falar um pouquinho de você e Sim, vamos lá no tema sim. da dislexia. Vamos lá, vamos voltar a falar disso que é apaixonante. Todas nós amamos falar a respeito disso e lidar com isso no nosso dia a dia. Eu sou Inês De Luca, se vocês quiserem abreviar fica mais fácil, Inês De Luca. Eu sou neuropsicóloga, estou nesse momento como vice-presidente da Associação Brasileira de Dislexia. Tenho filho disléxico, tenho marido disléxico, entre outros parentes e próximos. Estou com um neto agora, com uma hipótese diagnóstica também de dislexia. Nós estamos aguardando ele crescer um pouco mais, ele se alfabetizar, para a gente investigar um pouco mais. Então, eu tenho trabalhado com isso, com todo o amor que eu posso, com todo o tempo disponível que eu tenho. As pessoas aqui de casa também, às vezes, se cansam um pouco, porque é dislexia noite e dia. Se eu não estou falando a respeito, eu estou lendo a respeito, eu estou fazendo relatório, mas é com muito amor, sim, porque a gente quer aprender mais e quer ajudar as outras pessoas a compreenderem e se ajudarem também. Eu acho que o caminho é esse, não dá para É. fugir. Então vamos lá, para a gente falar antes da sala de aula, né? Eu acho legal a gente dar uma definição que é a dislexia, qual é esse impacto na vida dessa criança até a gente chegar na sala de aula. Tá. Então, a gente começa. Eu não vou fazer aquela terminologia normal e tradicional, porque isso a gente encontra muito nos livros e de repente não fica tão acessível à compreensão de todo mundo. Então, o que seria dislexia? É uma diferença na forma que aquela criança aprende. Isso é genético, hereditário. A criança tem inteligência normal, ela vê bem, ela ouve bem, ela não teve privação de escolaridade, ela não tem nenhum tipo de privação sensorial,
inteligência normal e mesmo assim ela apresenta dificuldades na hora de aprender a ler e escrever. Ela já apresenta alguns sinais antes do processo de alfabetização, mas aí seria uma criança de risco, porque é durante o processo de alfabetização mesmo, passados 2 anos desse processo, é que nós vamos conseguir fechar o diagnóstico. Então, quando tem um parente que já tem o diagnóstico, a criança começa a apresentar dificuldades lá já no jardim da infância, quando ela começa a ter contato com as questões de rimas, de cançõezinhas, né, de pintura, de ter que respeitar contorno, ela começa a apresentar alguma dificuldade. Então, ela é colocada num título aí de criança de risco, tem que aguardar passar pela alfabetização por 2 anos, tem que fazer uma estimulação para essa criança não ficar para trás, né, no processo de aprendizagem. E depois que ela passar por todo esse processo, é necessário fazer uma avaliação multidisciplinar, com fonoaudióloga, com neuropsicóloga, com psicopedagoga, fazer alguns exames médicos, como neurológico, como uma avaliação oftalmológica, avaliação audiométrica, uma avaliação de processamento visual e auditivo, porque é complexo. Então, você vai falar, nossa, quanta coisa, né? É bastante coisa, mas é necessário. A gente ouve também a família, a gente ouve a escola, para entender como está sendo o processo de aprendizagem dessa criança que está apresentando dificuldades para aprender a ler, escrever e compreender texto, tendo todas as demais condições favoráveis para isso e não está se desenvolvendo como as outras crianças. Então, é uma forma diferente de aprender, apesar de ter todas as outras questões dentro da normalidade. E isso é uma alteração cerebral. Então, ela faz processos de aprendizagem diferentes de uma criança que não tem a dislexia ou o transtorno de aprendizagem. Ela utiliza o cérebro de forma diferente, de forma diferenciada de quem não tem essa dificuldade. Então, não é doença, não pode ser considerado doença, mas tem que se fazer intervenção para estimular essa região que não está trabalhando tão bem, que geralmente é no hemisfério esquerdo, né? Que é onde fica as principais regiões responsáveis pela questão da leitura escrita. Então, tem que se fazer intervenções fonoaudiológicas a princípio, para que ela compreenda os sons, para que ela não se confunda com os sons, e aí ela vai avançando. Então, ela tem um avanço na aprendizagem de uma forma um pouco mais lenta em relação às demais crianças, mas ela é capaz de aprender qualquer coisa em qualquer situação. Ela é capaz de ter qualquer profissão futura. Não é impedimento. A dislexia não é impedimento para que ela tenha progresso na sua vida escolar, acadêmica, de modo geral, e até profissional. Nós estamos fazendo uma avaliação na BD agora, nesses dias, de uma moça que é pós-doc. Ela tem pós-doutorado, mas passou por muito sofrimento. E para isso é que a gente tem que fazer a avaliação o quanto antes, para que esse sofrimento seja minimizado. Porque o que chega lá no adulto é um adulto já com questões de depressão, de ansiedade, que acabam ficando até mais importantes do que a própria dislexia. A gente pode se dizer sobre níveis de dislexia ou subtipos? Nós costumamos falar em níveis, né, que é leve, moderado, severo, e isso quem vai determinar é a fono, que está fazendo a avaliação, que ela vai verificar o nível de dificuldade daquela criança relacionada à leitura escrita, à decodificação da leitura. Ela que vai interpretar em que nível está. Existem aí alguns profissionais, alguns pesquisadores que fazem a divisão entre dislexia fonológica, dislexia visual, onde tem mais confusão de sons ou mais confusão de letras parecidas. Mas o que nós temos visto durante todos esses anos na ABD é que, em geral, essas crianças têm uma dislexia do tipo mista, onde tem um pouco de todas as dificuldades. Então, nós não gostamos muito de fazer essa separação, mas nós fazemos no nosso relatório, quando nós fazemos a avaliação da criança, nós colocamos todas as dificuldades que aquela criança apresenta. Então, o profissional que for pegar aquele relatório, ou a escola, ou o profissional que for fazer a intervenção, vai saber o que precisa tratar, como precisa lidar com aquela criança, independente de que tipo de dislexia seja. Maravilha, como você é maravilhosa. Meu Deus.
nesse caminho. De calor. Não, mas são palavras tão assim que realmente é o que a gente precisa escutar, né? Nesse relatório tá lá escritinho, bonitinho, o caminho para o sucesso dessa criança, né? Então, por isso que é tão importante essa equipe. Gente, não vai no médico, o médico não dá. Se der, o diagnóstico sai correndo, né? Porque é uma equipe. Às vezes também, o que acontece, Samanta, que eu tenho visto já em alguns casos, é que vai até uma avaliação, recebe um relatório e não recebe orientação, porque acha que o que está no relatório está suficientemente claro. E geralmente não está, por mais que nós usemos, eu gosto pelo menos de usar um palavreado mais simples, porque esse relatório vai passar por várias mãos, não é? Então, eu gostaria que todos compreendessem o que eu estou dizendo ali naquele relatório, mas eu preciso conversar com aqueles pais, saber se eles entenderam, se eles sabem o que é, se eles têm dúvidas, se eles de alguma forma se entristeceram com aquela notícia. Então a gente vai tentar destrinchar essas dúvidas, deixar os pais saírem de lá tranquilos de que tem o que ser feito e que precisa ser feito, não é? Porque nós temos visto também que muitos pais pegam o relatório, levam para casa, põem na gaveta ou entregam na escola e dizem assim, agora o problema é seu, você vai ter que se virar. E não é bem não assim. É assim que acontece. Eles precisam de intervenção, essas intervenções têm que ser providenciadas pela escola. Então, a gente tem que passar essa orientação ao vivo, falando com os pais. A BD faz até um segundo momento, uma segunda devolutiva, que é o momento dos pais trazerem dúvidas, porque às vezes a gente explica, eles chegam em casa, mas tinha tal coisa, eu esqueci de perguntar, mas isso vai intervir em alguma outra... Sempre surge alguma questão, então a gente faz um segundo momento, depois de 15, 20 ou até um mês após a devolutiva, para que os pais tragam também, se foram até a escola, se a escola aceitou, se a escola teve alguma dúvida, se encontraram um profissional para fazer intervenção, se querem alguma indicação de repente. Então tem esse segundo momento também para fazer essa acolhida dos pais, que também é muito importante. É importantíssimo, porque eu, como mãe, quando eu recebi o meu diagnóstico, eu falo, eu não acreditei. Eu levei o relatório, achei que era imaturidade, moda. Aí, com o tempo, fui dar uma lida, estudar. Depois dos 2, 3 dias que aquilo entrou em mim, eu voltei lá. Aí sim, aí eu comecei, viu, gente? Que ainda não aprendi, mas comecei ainda a destrinchar o que deveria fazer. Mas é normal, viu? A mãe não acreditar, a mãe achar que é moda. Sim. Eu passei por isso. Eu também passei um pouco por isso, eu sou da área, né? Sou psicóloga, neuropsicóloga, e quando meu filho recebeu o diagnóstico, eu me toquei que durante a minha vida acadêmica eu não tinha recebido preparo para entender o que era a dislexia. E eu vejo que hoje as universidades ainda não estão dando esse preparo para os seus alunos da área da educação e da saúde, que os dois devem receber, tanto o pessoal da saúde quanto da educação, devem receber informações nesse sentido em relação aos transtornos de aprendizagem como um todo, né? Porque vocês vão falar, mas isso é moda, antigamente eu não tinha isso, antigamente tinha, mas não se sabiam os nomes, não é? E às vezes a pessoa fica recebendo, vai colocar um título, vai colocar uma tarja nessa criança, né? Vai colocar um estigma. Mas não é melhor ela receber um nome para aquela dificuldade do que ela receber um adjetivo como burra, lenta, lerda, desinteressada, voada, né? Verdade. Então, se a gente disser que ela ela tem dislexia, a gente não está usando mais o termo, ela é disléxica, é uma pessoa com dislexia, ela vai entender que ela faz processos diferentes, ela vai entender que ela não é burra, ela vai entender que ela precisa pedir explicações para o professor, e não adianta o professor repetir a mesma instrução da mesma forma, porque se ela já não entendeu da primeira vez, ela ouve bem e ela é inteligente, não adianta eu repetir da mesma forma. Eu preciso reestruturar a minha explicação, usar de outros artifícios, de algum exemplo, alguma coisa prática, para que ele venha entender. Então, se o aluno souber que ele tem essa diferença, ele vai saber também pedir ao professor uma diferença na hora em que ele está com uma dúvida para que seja esclarecida. E como que a gente pode diferenciar
a criança mal alfabetizada, com dificuldade de aprendizagem e com transtorno de aprendizagem. A gente consegue diferenciar essa criança? Consegue. Principalmente fazendo intervenção. É lógico que fazendo uma avaliação a gente vai perceber, mas é através da intervenção que a gente vai ter uma ideia clara do que está acontecendo. Por quê? Nos transtornos de aprendizagem, a gente faz a intervenção, a criança evolui, de fato ela aprende estratégias, ela vai evoluindo, vai lendo, escrevendo melhor, vai compreendendo melhor. Mas é um processo lento. Quando é uma questão de má alfabetização ou de uma dificuldade de aprendizagem, então o que a gente faz? A gente faz uma intervenção pontual naquilo que a criança está com dificuldade e aquilo é sanado. Ele não volta a ter dificuldades naquilo. Foi uma coisa que não foi bem explicada, ou uma coisa que ele estava distraído no momento, alguma coisa nesse sentido. E aí você faz uma intervenção, faz uma aula de reforço, ou dá alguns exercícios a mais, e essa criança já responde e já elimina aquela dificuldade. Agora, quando é um transtorno, não é através de uma simples explicação que isso vai ser sanado, é através de longos anos de intervenção. E que melhora, né? Mas não tem Sim, cura, isso é né? importante. Não tem cura porque não é doença, mas tem melhora. Por isso que vale muito a pena investir nas intervenções, né? Conforme a equipe indica, porque é importante você também, após a avaliação, fazer uma indicação de qual é o melhor profissional. Algumas crianças ou adolescentes vão precisar de fonoaudiólogo, outros vão precisar de uma psicopedagoga, muitos vão precisar de acompanhamento psicoterápico, né? Porque já estão com sintomas de ansiedade, depressão, de baixa autoestima, de negação. Então, muitas vezes o psicólogo entra aí nesse campo. Então, depois da avaliação, é bom que nós orientemos os pais também dos caminhos que eles devem seguir e orientar a escola das melhores estratégias que devem ser utilizadas em sala de aula que irão favorecer a aprendizagem dessa criança, desse adolescente ou desse adulto também. Eu vejo como mãe que os professores ainda têm essa dificuldade, né, de se alertar e porque o diagnóstico, não a busca do diagnóstico, mas saber o que está acontecendo com aquela criança. Eu vejo em casa, eu tenho um filho que descobriu muito tardio, depois de um grande sofrimento. Então, o impacto da dislexia nele foi bem maior porque foi emocional junto. Sim. A minha, como eu já estava atenta, já sabia os sinais, eu olhei, já fiz uma coisa bem precoce, não esperei, e ela leva muito melhor porque ela não tem esse impacto emocional. Isso. Então, né? É essa diferença que faz você fazer uma intervenção e uma avaliação o quanto antes possível. É de manter essa autoestima dessa criança, que ela continue querendo seguir adiante, que ela não desista. Porque o que nós costumamos ver é que eles fazem, de repente, até no ensino médio, porque é obrigatório, e desistem de se candidatar a vagas de emprego, desistem de fazer entrevistas por medo de errar na entrevista, de não saber preencher uma ficha, de fazer uma redação, que a maioria dos empregos hoje, na hora de fazer uma entrevista de acesso ao trabalho, pedem uma redação, então eles têm muito medo disso, porque eles erram, eles têm uma construção confusa dos textos, né, quando não receberam nenhum tipo de intervenção. Então, muitos desistem de fazer uma faculdade, desistem de participar de concurso público, meio que se prendem em casa, não saem tanto, não fazem tantas amizades, sempre por medo, por insegurança de mostrar essa diferença deles, quando eu costumo dizer que eles devem usar a favor deles, não é? Já que eles pensam diferente, abusar desse pensar diferente, buscar caminhos alternativos para aquilo que eles não estão encontrando solução ou resposta e usar mesmo os dois hemisférios, que é o que eles costumam fazer, trazer a criatividade, porque aí é que vem, quando se usa mais o hemisfério direito, vem mais a criatividade, por isso é que vocês veem tantos artistas que têm dislexia, né? Então, eu falo para eles usarem mesmo isso a favor, não usar como muleta, veja bem que é diferente. Né? Quando a criança chega para o professor e fala, ai, professor, eu não vou fazer a prova porque eu tenho dislexia, ou eu não vou fazer a lição de casa porque eu tenho dislexia.
Não é por aí, não pode usar dessa forma, porque eles vão precisar fazer lição de casa, eles vão precisar fazer os trabalhos, mas tem que se fazer uma certa adaptação a tudo isso, porque senão torna-se um sofrimento, torna-se um castigo. E aprender tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser uma coisa que você quer ir, né, para a escola para aprender. E as crianças querem aprender, de modo geral. E a família também, com o tempo, ela consegue achar o caminho que é mais fácil para aquela criança aprender e vai embora, viu, gente? Tenha certeza que, ó, escuta, vão embora e vão até... A primeira notícia às vezes assusta, muitas vezes eles não identificam quem é da família que tem, né? Porque é um transtorno que é genético, hereditário. Então, quando eu pergunto se o pai ou a mãe teve alguma dificuldade na escola, de imediato eles dizem que não. E aí, durante a avaliação, leva um dia, leva outro dia, fica com outros pais na sala de espera, vão ler um pouquinho a respeito da situação, do diagnóstico. E aí, quando chega na devolutiva, eu já ouvi isso muito. Alguns pais falarem assim, você está falando dele ou de mim? Porque eles se identificam plenamente com aquelas dificuldades. E eu sempre oriento que os pais não escondam isso da criança. Porque, às vezes, eles não querem admitir para o filho que também tiveram dificuldades, para que a criança não fique muito confortável e deixe de lutar para progredir. E eu digo que não, que é interessante ele saber que ele não está sozinho. Que ele herdou lá a cor dos olhos, ele herdou a cor do cabelo, ele herdou a altura que ele vai ter, e ele herdou também essa diferença na aprendizagem. Então ele tem que saber que ele não é aquele, caiu um raio na família e caiu justamente na cabeça dele, não é? Ele tem que saber que ele está no meio de outras pessoas que têm diferenças, porque na verdade nós todos somos diferentes uns dos outros, não é? Graças a Deus. E por que eles se destacam tanto? Porque a escola muitas vezes engessa a forma de ensinar e quer ensinar a todos da mesma forma, quando na verdade cada um de nós aprende de uma forma diferente. E os disléxicos um pouquinho, as pessoas com dislexia, já aproveitando, né? Um pouquinho mais diferente ainda. E as pessoas com dislexia, como aprendem? Elas aprendem mais pelo concreto, pelo exemplo, pela vivência. Fica muito mais fácil. Tudo que é abstrato para eles fica mais difícil. Tudo aquilo que tem muito texto, que tem muita... porque eles transformam quase tudo em imagem. Tudo que for possível transformar em imagem, para eles fica muito mais fácil. Então, se você vai ensinar a consertar um carro, se você for dar um manual para ele de como se faz isso, eles vão ter uma grande dificuldade. Se você chamá-lo e para que ele olhe enquanto você está fazendo, ele vai aprender muito mais fácil, porque ele tem uma habilidade visual, construtiva muito boa. Então, ele vendo como é que funciona, ele consegue aprender muito mais facilmente. Então, quanto mais a gente puder trazer para o concreto, para a vivência, com exemplos, fica muito mais fácil para eles aprenderem e para eles manterem aquilo na memória também, porque eles transformam aquilo em imagem e resgatam com mais facilidade. Você sabe, a minha filha, ela estava com matemática também, um pouquinho com dificuldade, e eu dei o material dourado, que é o mais indicado, mas ela ainda não... Aí, ó, o que eu fiz ontem, e comecei a trabalhar com ela, e as coisas melhoraram. A mão, eu pus o número 1, uma lantejola que ela ama brilho, e o número 1. Agora ela começa a somar, sabe? O 2, que é 2 dedinhos. Eu fiz ontem isso para ela. E as coisas ficaram mais fáceis. Olha, gente, a gente tem que se virar nos 30, viu, mãe? É baratinho. Qualquer papelzinho você corta. Sim. E aí você soma. É baratinho. E é por isso que eles não precisam de escola especializada. Eles precisam de uma professora interessada, uma professora que seja amorosa, que tenha consciência de que tem diferenças ali dentro daquela sala de aula e que pequenas estratégias que ela utilizar vão beneficiar não somente aquela criança que tem dislexia, como aqueles outros todos que têm algum tipo de dificuldade ou até mesmo aqueles que não têm dificuldade alguma, porque vai ficar mais lúdico, vai ficar mais interessante
diferente para todos. É isso que eu ia falar, fica mais gostoso para todo mundo, né? Sim. A minha filha tem uma sorte, que eu falo, a Mauri, ela está aqui, a professora, ela tem um filho com dislexia e transtorno de déficit de atenção. Então, minha filha tem uma sorte de ter uma professora que é mãe Sim. de uma criança. E é muito mais gostosa a aula dela, porque ela faz para todo mundo do que outra coisa, né? E é sempre bom nós ouvirmos o nosso aluno. Eu estou lá na BD há 18 anos, né? E eu convivo com pessoas com dislexia há mais de 40, né? Porque eu sou casada há 38, então meu marido tem. Então, assim, e eu aprendo todo dia com eles. Então, é interessante você ouvir o seu aluno. Como você faria? Me explica a tua dúvida, ou então o que exatamente você não entendeu? Foi a palavra? Foi a instrução? Foi a montagem da... O que você não entendeu? É muito interessante a professora parar e entender a dúvida do seu aluno com dificuldade, porque aí ela vai ensinar muito mais facilmente do que ela ficar tentando, né? Então, às vezes ela é muito empenhada e fica tentando, vou por aqui, vou por ali, e às vezes a resposta é simples e o próprio aluno te dá essa resposta. Então, quando eles fazem alguma coisa diferente durante a avaliação, eu não trabalho com intervenção, mas durante a avaliação, que eu vejo que tem alguma coisa diferente, eu pergunto, como você fez isso? Explica para mim. Ou como você fez essa conta? Põe no papel para eu ver como você fez. E aí eu vou aprendendo o processo de aprendizagem dele também. Eu aprendo com ele como ele aprende. E eles conseguem achar um caminho. Eu falo com experiência. De repente eu tô quebrando a cabeça um dia. Eu sento na hora do almoço, falo na mesa, o meu filho olha, fala aquela palavra que você precisava ouvir. Mas um caminho que eu falei, gente, como que eu não pensei isso? Tão mais fácil, a gente complica muito. Eles sabem muito o caminho muito mais fácil, né? Sim, é só perguntar qual é o problema, o que você não entendeu, como você aprende melhor. Aí ele vai falar, não sei, né? Mas você pode dar sugestões. Quando eu falo para você ficar mais fácil, quando eu desenho para você ficar mais fácil, quando eu mando a lição copiada para você ficar mais fácil, quando tem um mapa, tem um desenho, tem uma história que ilustra aquilo que eu estou dizendo, você vai sugerindo até que ele fala, não, desse jeito é mais fácil para mim. E aí você implementa. O Inês, tinha que ter uma Inês em cada escola, gente. Imagina! Eu tô aprendendo ainda. Eu acho reunião de escola. Inês, avião agora, Inês. Reunião de escola, gente. Olha, eu tenho uma dica. A Ângela Nico e a Áurea Stabile lançaram um livro chamado Como Lidar com a Dislexia. Ele é baratinho. Maravilhoso, maravilhoso. Vocês podem adquirir lá na Fala aí. E aí o que você faz? Você dá de presente na coordenação da escola, dá de presente para a tua professora que está alfabetizando o teu filho. Ah, que linda! Muito bem, esse mesmo. Esse mesmo. E aí, foi o que eu fiz no momento em que a BD tinha um outro livro, né? Acho que chamava Nem Tudo é o que Parece, uma coisa parecida, que era da Ângela Nico com a Mônica, que também está nos vendo aqui. E elas tinham esse outro livro e eu fiz isso. Eu levei para a escola, eu dei para as professoras. Agora eu sugiro esse, que está super atualizado, está quentinho e vai ser super útil. Aniversário da professora, dá um desse. Dá um livro. Dia do professor. Dia do professor, dá um livro. Páscoa, não compra chocolate. Nem precisa aglomerar. Vai lá na BD, tem lá. Só pede por correio, te entrega, ó. Fácil. É maravilhoso. Gente, tem reunião com a escola, que a professora vai te chamar, te falar um monte de coisas, você vai sair com a cabeça quente, você já chega com o livrinho lá, olha, professora, eu achei isso aqui que é tão legal, vai ajudar muito os alunos como um todo, não só o seu filho, né? Então, os pais têm essa importância, muitas vezes os pais falam para mim, e agora? Qual é o meu papel? O que eu faço? Então, dê mais tempo para o seu filho. Você sabe que ele precisa de mais tempo para ler, mais tempo para fazer a lição de casa.
faça intervalos durante a lição de casa, faça intervalos, tenha uma programação de estudo, logo que chega em casa, dá uma estudadinha naquilo que foi visto no dia, para que aquilo fique retido mais facilmente. Então, se você tiver todo esse planejamento, o resto é levar a informação para as outras pessoas. Esse é um papel que os pais não podem se negar. Então, é levar na escola a informação, levar para o resto da família, porque muitas vezes os outros, os avós não compreendem, ou os tios não compreendem e continuam tratando aquela criança de uma forma diferenciada, ou tendo pena, ou deixando tudo passar, né? Tudo pode, porque ele tem dificuldade. E não, é uma criança normal, uma criança que precisa de limites, que precisa de amor, que precisa de atenção e precisa de estratégias diferenciadas na questão do ensino. Sabe que eu acho muito importante os professores começarem a assimilar isso, né? Porque eu já ouvi em reunião, tipo assim, ô Samantha, professor é só professor não tem que saber tudo. Eu falo, professor tem que saber o que acontece dentro da escola. Se a dificuldade está acontecendo, porque eu sou a bocuda, né, gente? Sabe reunião assim? Ninguém gosta muito de fazer comigo. Não, se a dificuldade está dentro da escola, então onde a gente tem que começar a procurar a dificuldade a ser melhorada? É dentro da escola. Também está dentro da escola. A solução está dentro da escola. Está dentro da escola. E gente, a gente sofre isso sempre. O meu filho, 6 anos atrás, teve um diagnóstico, eu pouco sabia. A minha filha, o ano passado, que ela teve hipótese diagnóstica, e esse ano eu tive que novamente na escola ter essa conversa, que eu não preciso de um laudo fechado para a escola ajudar a minha filha. Porque lá está acontecendo e lá ela tem que... Claro que não vamos pôr a fono, é a parceria escola-fono. Uma neuropsicóloga é a parceria, sim, mas cada um tem que trabalhar junto, não é? Exatamente. Se a escola tivesse essa iniciativa de buscar soluções, de repente não seria necessário, mesmo que se fosse feito um diagnóstico. Mas o diagnóstico facilita. Facilita a vida de todo mundo, da família, do profissional que vai fazer a intervenção, facilita a vida da professora, da direção, de todo mundo. Então é sim importante fazer por conta disso. Mas a escola, antes de ter um diagnóstico, já pode ir testando estratégias que facilitem essa criança. Então ela vai testar, olha, se eu ler para ela, ajuda, se eu der mais tempo para ela fazer a prova, ajuda. E isso não é difícil de ser feito. As crianças não precisam de uma escola especializada. As crianças que têm dislexia, os jovens que têm dislexia, não precisam de uma escola especializada, precisam de um professor atento e interessado. Se começar todo mundo a entender isso, que não é, a gente não quer uma coisa diferenciada, né? A gente quer achar um caminho que ele aprende. Porque não existe receita de bolo, qual é esse caminho, né? Não, porque os disléxicos são diferentes uns dos outros também. Então, alguns têm mais dificuldades na hora de decodificar, tem alguns que têm mais dificuldade na hora de interpretar, e assim vai. Então, a gente tem que entender, por isso que também o diagnóstico ajuda, porque a gente tem que entender qual é o processo daquela criança e o que é importante para aquela criança. Nossa, é importantíssimo isso. Eu acho que esse caminho ajuda, né? Porque lá aparece nessa avaliação neuropsicológica quais as habilidades dessa criança e dificuldades, né? Isso. E a gente pode usar essas habilidades para trazer essas dificuldades para que minimizem essas dificuldades. Então, se ela tem uma boa percepção visual, eu sei que eu posso trazer coisas para o visual, para que ela compreenda através do visual, os exemplos concretos e tudo mais. Se eu ver que ela tem uma questão de compreensão verbal boa, eu posso colocá-la para elaborar textos, mesmo que seja oralmente, para que ela responda oralmente aquilo que ela compreendeu, porque eu sei que ela vai elaborar melhor oralmente, vai me dar a resposta correta. Se eu percebo que ela tem uma boa aptidão para matemática, eu posso trazer as questões para o raciocínio matemático. Então, hoje está muito comum nas escolas que haja essa intersecção entre as matérias, né? Um assunto só que permeia
todas as matérias daquele ano. Eu acho isso bastante interessante porque você vê sobre vários aspectos o mesmo assunto e a gente é capaz de perceber melhor onde é que a criança se sai melhor e por ali começar a puxar todos os outros conteúdos também. Fica bastante interessante. Na escola do meu filho chama projetos, não chama aula, né? E por exemplo, esse bimestre, trimestre, ele trabalha de um tema com todas as matérias. É bem bacana esse trabalho. Ô Inês, volta às aulas. Recebi uma pessoa com dislexia. O que você falaria para esse professor que está recebendo essa pessoa, essa criança com dislexia? Sim, sugestões práticas, o que você falaria? Em primeiro lugar, conversar com os pais, verem que orientação eles estão trazendo, ler esse relatório, ver que orientação contém naquele relatório. Se eu conheço a criança, fazer associação com aquilo que eu já conhecia dela, né? Se eu não conheço, passar a observar melhor aquela criança, dar oportunidade para que ela se expresse e planejar algumas coisas junto com a família mesmo. Então, por exemplo, uma criança que tenha dislexia, vai ser difícil ela fazer uma prova, por exemplo, com 10 questões, sendo que as outras crianças fazem com 10 questões. Então, por que eu não dou 7 questões valendo a mesma nota? Então, se os outros fazem 10 para ganhar nota 10, ele faz 7 para ganhar 10, entendeu? Então, eu tenho que pensar no tipo da letra, que não pode ser uma letra que seja muito agrupada, pensar num espaçamento melhor entre as linhas na hora de fazer a prova, pensar em eu ler o enunciado para que ele possa compreender mais rapidamente. Quando outra pessoa lê para ele, ele compreende mais rapidamente, ou então proporcionar que ele realize a prova numa outra sala, ou que ele termine a prova numa outra sala, ele faz o tempo normal na sala normal e termina numa outra sala, porque aquela sala vai continuar com outra tarefa, uma coisa assim. Ou então eu já vi professores dividindo a prova em 2 etapas, dá uma etapa num dia e outras questões no outro dia. E aí eu cheguei até a perguntar para a professora, mas aí ele não vai ler as perguntas e vai estudar? Ele falou, não dá tempo. Que ele responde, então eu já nem dou as outras perguntas, eu dou as 5 primeiras, vamos supor, e no outro dia dou as 5 diferentes, e diferentes do que o resto da classe fez, mas com o mesmo conteúdo. Não é uma coisa que vai dar tanto trabalho. Então eu tenho que pensar no que eu posso fazer para que aquela criança aprenda. É isso que eu tenho que pensar. E não fazer com que ela se adeque ao que eu estou ensinando. Essa que é a maior dificuldade, porque nós ficamos muito tempo, né, naquele arroz com feijão, a gente fica prático naquilo, a gente já desenrola aquilo muito fácil, e quando aparece um feijão no meio, você fica perdido, você quer que ela se adapte ou que ela saia da frente, porque eu já vi muitas escolas pedirem para os seus alunos se retirarem, né? Quando se apresentam com dificuldades. Então, que eu inverta isso, que eu traga para mim essa responsabilidade. Então, o que eu posso fazer para que ela aprenda? O que eu posso modificar? Eu posso ouvi-la, eu posso apresentar ao resto da sala qual é a dificuldade dela, para que os outros também compreendam por que ela faz algumas coisas diferentes. E muitas vezes um exemplo bastante simples para a gente explicar para uma criança qual é a diferença de uma criança que tem dislexia, a gente pode usar a questão dos óculos, não é? Seria justo eu, que não enxergo tão bem, né, fazer uma prova sem o óculos? Não, eu preciso dos óculos para enxergar o texto, para eu conseguir escrever. Então, a criança que tem dislexia precisa de uma certa diferença na prova dela também. Então, você pode explicar de uma forma simples para o resto da classe. Então, na hora de formar grupos, eles não são bem aceitos em grupo, porque eles se atrapalham na escrita, né? Então, os outros têm que ficar corrigindo e aí não gostam. Então, a professora pode formar os grupos, indicar um grupo para aquele aluno participar e já indicar qual é a parte do trabalho que ele irá fazer. Por exemplo, ele montar o PowerPoint, eles adoram isso. Ele pode, por exemplo, fazer a pesquisa e apresentar para o resto dos alunos a pesquisa daquele assunto que eles ficaram responsáveis. Então, ela já deixa para ele a parte que ela sabe que ele vai desempenhar bem. Isso não quer dizer que eu fico protegendo e que nunca mais ele vai fazer o restante. Mas eu posso pedir, por exemplo, que numa outra vez ele apresente um pouquinho do trabalho.
ele já fez a pesquisa, então agora ele já está mais confortável, os outros alunos já entendem que ele tem uma diferença, não vão rir se ele não ler tão bem. Então, eu queria que você apresentasse um pedacinho do trabalho, o resto do grupo apresenta. Então, ele vai apresentar com segurança, porque ele já viu que ele está sendo acolhido. Então, nós vamos oferecendo aos poucos os desafios para que eles possam enfrentá-los e ter sucesso com eles, né? Porque se a gente apresentar já o desafio todo de uma vez, provavelmente ele vai ter um fracasso e vai meio que desistir daquela luta, daquele desafio, não vai querer enfrentar os próximos desafios. Mas se eu for dando aos poucos e na medida em que eu sei que ele vai dar conta, ele vai resolvendo e vai se sentindo seguro e vai progredindo com o resto da classe. Essas são algumas dicas, tem muitas. A BD tem no site dela, que é o www.dislexia.org.br, lá um anexo que tem várias informações para os professores, como lidar com o aluno com dislexia, que você pode chegar lá, imprimir e entregar na escola para as professoras do seu filho, ou você, professora, pode ir lá imprimir e estudar aquilo para pensar nos seus alunos com dificuldade e a gente pensar que a escola tem que modificar. Essa pandemia nos ensinou isso. A escola tem que se modificar. E ela tem possibilidade, ela tem condições para isso. Você veja quantos professores se empenharam, deram aulas à distância, online, semipresencial, com alunos em sala e com alunos pelo computador. E eles estão dando conta, estão aprendendo a fazer novas apresentações, novas formas de dar aula. Então, a gente sabe que a escola é capaz, sim, de se modificar e trazer para si esses alunos que muitos estão abandonando. Inês, tem uma pergunta aqui, mas cabe muito no que eu que já passei, né? Tá. Sobre a prova adaptada. Eu gosto muito de dizer sobre adaptação de prova, que a adaptação de prova, já me perguntaram, nossa, a adaptação de prova é uma prova mais fácil? Eu sempre digo, a prova adaptada é uma forma respeitosa como ele aprende. Então, é o que eu gosto de explicar para todo mundo, que a gente tem que respeitar o outro. Se ele faz uma prova adaptada, a gente está respeitando a singularidade dele. Só que a gente tem um problema que a gente enfrenta. Eu enfrento, tem mais uma mãe que enfrenta também. Tem 2 disléxicos numa sala de aula, que seja 2, 3. A prova adaptada é igual para os 2. O que eu posso pedir para... Então, não dá, porque no meu caso, eu estou falando real no meu caso, tem 2 disléxicos na sala do meu filho. E eles são completamente diferentes. Um foi seu paciente, que eu já vi ele fez aí pela ABD aqui em Ribeirão Preto, ele saiu daqui, foi aí para a ABD fazer. Uhum. E os 2 são completamente diferentes. E eu já questionei a escola, e a escola não soube me falar nada. O que eu poderia ajudar a escola, né? Porque também a escola, de repente, se vê perdida nesse sentido. Que ela poderia ter esse olhar para uma prova adaptada, né? Para cada indivíduo, para cada criança que tem dislexia. O interessante seria você levar essas informações sobre adaptação de provas, né? E numa reunião deixar claro para os professores que os indivíduos são diferentes, os indivíduos com dificuldades de aprendizagem também são diferentes e que às vezes pequenas questões, pequenos detalhes fariam grande diferença para que eles pudessem compreender melhor. Então, as adaptações não podem ser tão trabalhosas também que as professoras vão enlouquecer, não é? Então, são pequenas alterações que elas podem fazer e que farão grande diferença. É somente ela observar, principalmente o que foi avaliado, o que já consta ali, e se não tiver tão bem descrito, que ela observe o desempenho do seu aluno, no que ele se sai melhor, em que forma que ele se sai melhor, e fazer essas pequenas adaptações para cada criança, entendeu? E não é muito difícil, eu acho que o mais difícil mesmo é fazer a primeira vez, a primeira prova, né? Aí depois você meio que copia aquele modelo para as próximas.
Então, um certo empenho inicial vai ser necessário, sim. Ela observando as necessidades de cada um, ela faz essas alterações e às vezes ela vai conseguir achar alterações que sirvam até para os dois, né? Não vai ser tudo diferente, muito diferente um do outro, né? Se ela usar uma linguagem mais simples, mais objetiva, mais concisa, não ter aqueles enunciados muito longos. Tem escola que costuma destacar as palavras-chave para que a criança tenha atenção àquilo. Por exemplo, se você falar quanto que esse aluno é mais velho, então destacar o mais para que ela se concentre nisso na hora de fazer as contas. Então tem escola que destaca, ou põe colorido, ou põe em negrito, aquela palavrinha para que ele se destaque. Então não são coisas muito diferentes. É só a escola estar atenta àquilo que é necessário para cada um, faz uma primeira vez um grande modelo e depois nas próximas avaliações copia aquele modelo. Só vai trocar as questões, então não é um grande trabalho. E para os próximos anos tudo praticamente a mesma coisa. Então o que a gente tem que tentar é colocar para esses professores que o que eles vão estar fazendo para essa criança vai fazer diferença na vida dela. Essa professora vai ficar marcada na vida dessa criança, assim, para sempre. Eu tenho um exemplo, porque eu sou canhota e não fui aceita como canhota, acho que eu já falei isso para vocês em outras lives, e eu lembro bem do nome até da minha professora que me aceitou, que eu escrevesse com a mão esquerda e tudo mais. Então a gente guarda, e eu pergunto quando a gente tem os cursos lá para professores, que nós temos os cursos, estamos parados por causa da pandemia nesse sentido, estamos fazendo alguma coisa à distância, aguardem que tem novidade. Fiquem atentos ao site da BD, ao Facebook, ao Instagram, que nós vamos colocando as novidades, os cursos já vão começar a voltar. A princípio à distância e depois para o ano que vem os presenciais. Então a gente costuma falar para os professores, não é? Que professora, que tipo de professora você quer ser lembrada, né? Como você quer ser lembrada pelo seu aluno lá na frente? Eu tenho histórias terríveis de professores que massacraram seus alunos por causa dessas dificuldades. E eles gravaram isso e me trouxeram esse sofrimento já na vida adulta. Então, você não quer marcar a vida de alguém? Marque de uma forma boa. Marque de uma forma que você trouxe solução, que você trouxe alegria, que você trouxe amor para aquele indivíduo. E ele vai, de fato, guardar o teu nome para sempre. Então, o professor não requer grandes coisas, ele não vai se atrapalhar com isso, ele não vai perder tempo com isso, ele vai ganhar tempo, vai ganhar experiência e vai ganhar alunos que estão atentos e interessados em sala de aula. E não ser engessada, né? Porque eu vejo assim, o decorrer do meu filho, a prova dele logo no começo era muito diferente do de hoje. Hoje eles trocam a linguagem da prova para o meu filho. A prova ela é igual, só que a forma de perguntar é diferente, é mais simplificada. E para ele deu certo agora, nesse momento que ele está no 8º ano. Veio uma sequência e devagar, respeitando o modo que ele aprende. E, poxa, imagine um professor, né? O que ele quer? Quer que a criança aprende, né? Lógico. Um professor por vocação, o que ele quer? Né? Ensinar. E o que deixa um professor feliz? Que o aluno dele tenha aprendido. E aí, se não está aprendendo, cabe a mim buscar algumas alternativas e buscar estratégias e diferenciais para que esse aluno volte a estar presente em sala de aula aprendendo. Não é complicado, eu tenho certeza, eu tenho visto muitos casos de sucesso, inclusive em escola pública. Você acha que isso é possível em escola particular? Eu tenho visto em escola pública coisas maravilhosas que estão sendo feitas e que estão dando super certo. Escola particular não é bem assim também. Ela é bem engessadinha, você tem que ir lá, porque eles querem, mais, né? Eu acho mais, porque eles querem vestibular, ele quer que passe em primeiro lugar, o seu filho não vai, assim, vai chegar, mas é com muito esforço ele vai chegar ali. Então, é diferente. Então, para eles, é número, né? A nota 10. A minha briga é essas Olimpíadas. Eu fico entrando no Instagram de todas as Olimpíadas. Tem. O que vocês olham?
Essas Olimpíadas, eu sou a rainha das Olimpíadas, porque eles querem, mas eles fazem uma adaptação para essa criança. Ele pensa nessa criança que o amiguinho dele de 5 anos ganhou uma medalha, que é o máximo, e ele não conseguiu chegar lá. O que vai levar essa medalha que a criança tem 5 anos umas Olimpíadas de matemática? Pois é, tem escolas que escolhem os seus alunos na entrada, não é? Eles fazem um teste para desconto, não é? E aí aqueles que se saem muito bem, eles aceitam. E aqueles que não se saem tão bem, eles meio que conduzem, olha, seria melhor que você fosse para uma escola mais fácil. Gente, isso é muito complicado. E aí você forma pessoas, né? Massacrando com essa questão de conhecimento, de acúmulo de conhecimento, de decoreba, assim, o que acontece? A hora que eles entram na universidade, eles estão destruídos emocionalmente. E aí eles não conseguem aproveitar, nem curtir, nem se profissionalizar adequadamente. E quando a gente consegue um aluno que tenha dislexia, que chega à universidade, que se forma e que vai trabalhar na profissão que escolheu, você percebe que ali ele monta o seu set da forma como ele funciona. E aí ele se dá super bem naquilo, porque ele fez aquilo porque gostava daquilo. Então a gente tem que investir nisso, que eles alcancem esses objetivos, porque eles dão conta, eles são capazes. A gente não pode relegar essas pessoas a um terceiro setor, que eu não quero dizer o terceiro setor normal aí, que seria o comércio, mas deixá-los relegados a uma terceira categoria de pessoa, de jeito nenhum. Eles são pessoas normais, inteligentes, capazes, que podem contribuir com o nosso país. Nós estamos perdendo muitos talentos porque vão embora, porque não recebem acolhimento, porque não recebem aquilo que precisam em termos de intervenção e vão embora, vão para outros países e são acolhidos e são identificados como pessoas diferenciadas e especiais. Olha, eu vou te dizer que eu acho que o nosso tempo deve estar acabando. A Samantha falou que você tem que gravar essa live, mas você tem que gravar mesmo. Ah, tá, eu já imaginei. Você sabe que você tem que gravar essa live, porque a presidente da República tem que escutar isso. Pelo amor de Deus. Olha, era tudo que eu vou pôr nas escolas essa live, em reunião de escola, por favor. Então, perdoem as minhas falhas, por favor, tá? Imagina, não tem falha nenhuma. Então, você vai gravar, a Samantha já passou a orientação aqui, que a doutora tem que gravar. Então, antes de você gravar, a gente fechar, fala um pouquinho da BD, dos materiais, da seda, como que a gente consegue contato com vocês. Eu tenho uma cola aqui. Então vai lá. Os cursos, pelo amor de Deus. Então, qualquer informação vocês podem obter pelo e-mail secretaria@dislexia.org.br. Então, tudo que falhar aqui, que eu esqueci de falar, vocês podem entrar lá e perguntar. Nós temos o WhatsApp também, que é 11 9 40 53 11 08. Deixa eu tomar um gole d'água que ficou rouco aqui o telefone. Ô Sá, põe aí, ó, para o pessoal entrar, escreve aí bonitinho. Mas eu vou repetir, tá? 11 9 40 53 11 08. Nós estamos com atendimento presencial, nós temos vagas para intervenção, nós estamos fazendo com horários diferenciados, os profissionais estão se intercalando para não ter aglomeração de pessoas, nem na sala de espera, nem nos consultórios, tá? Então, horário reduzido, todas as condições de segurança, álcool em gel, o aparato de acrílico separando, máscara o tempo inteiro, a gente só tira para almoçar e cada um almoça no seu canto, para não ter mesmo essa troca. As avaliações, isso é bastante importante. Em fevereiro, a diretoria está fazendo uma promoção de 30% de desconto, isso é super legal. Nós temos a cartilha facilitando a alfabetização, que foi criada pela Ângela e pela Áurea, e é ótima, ela ajuda não só as crianças que têm dislexia, mas crianças com outros tipos de dificuldade, facilita muito a alfabetização dessas crianças. Só para completar, tem um CD maravilhoso com
Eu tenho esse material, tem aquele sensorial, que tem relevo. Relevo, é um material maravilhoso, eu tenho. Prioriza a questão visual, auditiva, até de você perceber a fonética, por onde saem os sons. Tem o CD que mostra todos esses sons e tem o materialzinho em relevo para a criança também tatilmente perceber as diferenças. É maravilhosa. Maravilhosa. Temos as réguas para a leitura, temos esse livro Como Lidar com a Dislexia, que saiu recentemente. Obrigada, garota propaganda perfeita. Temos livros do Dr. Fernando Capovilla, que falam de alfabetização, que ele fez um convênio com a gente. Então, vocês acompanhem as nossas lives no YouTube. Nós temos material, aulas disponibilizadas lá no YouTube, Associação Brasileira de Dislexia, tem bastante conteúdo, nós estamos aumentando os conteúdos. Se inscrevam no YouTube, a gente está com uma ação para aumentar aí os nossos seguidores no Instagram, Facebook, e aguardem cursos. A gente está programando já um de transtornos psiquiátricos na criança e na adolescência, um com a doutora Simone Capellini, que é uma expert também. Nós vamos ter o congresso, se Deus quiser, será presencial em março de 2022, mas a gente já está aceitando inscrições. E os cursos intensivos estão começando a ser planejados. Esse ano nós vamos planejar alguma coisa online, mas se Deus quiser, para o ano que vem já serão presenciais, né? E queremos muito empresas parceiras que nos auxiliem a nos manter, porque nós não temos nenhum patrono, nenhum auxílio de nenhum tipo de governo. Nossa sobrevivência é através de cursos e eventos, e esse ano nós não conseguimos ter, né? O nosso pequeno colchãozinho emagreceu com tudo isso. Se tiver uma empresa interessada e que seja parceira e esteja interessada no assunto, pode nos procurar também. Queria agradecer a Samantha por esse empenho que ela tem e todo esse trabalho. Ela é incansável, ela não tem um dia que ela não passa sem publicar alguma coisa, sem fazer alguma coisa pelas crianças com dislexia, e ela é um trabalho maravilhoso. A cada um de vocês que ouviram, que assistiram essa nossa conversa, espero termos contribuído de alguma forma. Estamos à disposição também para tirar dúvidas na hora que nós terminarmos. Então, vocês podem utilizar também o secretaria@dislexia.org.br para tirar qualquer tipo de dúvida, que nós estamos à disposição. Todos serão bem-vindos também lá em nossa casa. Gente, a ABD é tudo isso e muito mais. É uma família que eu, assim, perdida no mundo, aqui em Ribeirão Preto, estou 320 quilômetros deles, eles me deram um colo, assim, que eu não tenho palavras, em todos os sentidos. Então, a ABD é isso e um pouquinho mais que vocês não têm noção. Obrigada, gratidão, viu? Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigada por me ensinar muito e me aguentar. Toda semana eu peço um negócio. Eu estou aqui aprendendo sempre. Toda semana. Obrigada, Sá, que ajudou a gente aí. Obrigada, Sá. Sá, a gente tem que beber uma ainda juntas, hein? Tomar um chopinho. Comemorar, isso mesmo. Obrigada. Salva a live, senão todo mundo vai brigar com você. Espero que dê certo, né? Vai dar, tô torcendo. Beijo, obrigada. Beijo, tchau. Tchau.